Isso. Na verdade, Jesus ele estava no seu dia mau, no seu dia difícil. Ele estava num momento ruim. Ele sabia que a morte se aproximava. Há poucos minutos ele orava dizendo: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Sabendo que seria doloroso, sabendo que seria dificultoso, sabendo que algo muito ruim estava para acontecer, mas mesmo assim, Jesus ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade. Exatamente porque ele sabia que eu e você precisaríamos da decisão que ele estava tomando naquele momento. Porque ele sabia que para mim e para você seria muito difícil se ele tivesse desistido. Mas ele não desistiu por mim e por você. Ele estava naquele lugar, no dia mau, no dia de dificuldade, no dia de problemas, de situações adversas, sabendo que a morte viria. Mas ainda assim ele pensava em mim, ele pensava em você. Na hora que ele olha para o lado, que ele vê os amigos, discípulos, dormindo, ele diz: vocês não podem vigiar nenhuma hora comigo, nem um minuto. Jesus estava sozinho, Jesus estava abandonado, sabendo que era o seu momento final. Eu posso imaginar que naquele momento o diabo, por diversas vezes, vinha e falava diversas coisas na cabeça dele. Vinha e sufocava, vinha e dizia tudo o que ele iria passar para que ele desistisse. Mas mesmo assim ele não desistiu. Jesus estava no seu dia mau. Evangelho de João, capítulo 18, verso 7. Jesus ele vê os seus amigos, seus discípulos dormindo e diz: vamos embora, é chegado a minha hora. E o versículo 7 continua dizendo assim: tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? Porque Jesus estava com os seus discípulos e de repente ele sai e vê os soldados chegando para que o prendam. E aí, imediatamente, Jesus, sabendo que eles vieram prender, vieram buscar, ele faz a pergunta: a quem vocês estão buscando? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse, sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu a orelha, feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que meu pai me deu? E agora eu quero saber o que nós podemos aprender com esse texto. Jesus ele estava no seu dia mau, no seu dia de dificuldade, no seu dia que ele sabia que a morte se aproximava. Mas no momento em que ele vê que está abandonado pelos seus discípulos, abandonado pelos seus amigos e traído por um dos seus amigos e discípulos, ele vê aquela situação toda, homens chegando para o prender. Um dos seus discípulos que ainda não tinha entendido qual era o propósito dele nessa terra, simplesmente pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. O que nós podemos aprender com Jesus pegando aquele homem ferido e curando e tocando e tendo compaixão naquele momento? A verdade é que a primeira coisa que você precisa aprender desse texto é: ninguém tem ou tinha o poder para prender ou matar Jesus. A primeira pergunta que Jesus faz para os soldados no momento em que eles chegam é: a quem vocês procuram?
E aqueles soldados dizem: procuramos a Jesus o Nazareno. E Jesus diz: sou eu. Olha o que diz o verso 6 que nós não lemos. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Responderam-lhe, e Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traíra, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. A verdade é que na última semana eu falei que o Evangelho de João, ele é um evangelho que ele mostra o poder de Jesus. Ele mostra quem Jesus é realmente. E que Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso. E no momento em que Jesus anuncia para aqueles homens: sou eu, aqueles homens sentem a pressão, a voz do poder de Jesus dizendo: sou eu. Porque na verdade Jesus estava trazendo para eles: eu sou o que sou, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando Moisés estava no meio do deserto e o Deus Todo-Poderoso foi o visitar para que ele fosse até Faraó para libertar o povo do Egito, Moisés faz uma pergunta para Deus: e na hora que me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? Deus olhou para ele e falou: Moisés, diga que eu sou te enviou, e assim eu serei chamado eternamente. No momento em que Jesus olha para aqueles homens e diz: sou eu, eles sentiram que o Deus Todo-Poderoso estava ali, recuaram e caíram por terra. Eles não tinham o poder de prender Jesus. Pedro, desesperado, arranca a espada da bainha, mas Jesus para ele e fala assim: se eu precisasse, eu clamava ao meu Pai e Ele mandava uma miríade de anjos aqui para me defender. Ele simplesmente destruiria esses soldados em segundos. Mas o meu propósito é tomar desse cálice. O meu propósito é ser morto. O propósito é que eu me entregue por você. A primeira coisa que você precisa entender nesse texto: homem nenhum tinha o poder de matar Jesus. Jesus não foi morto pela mão dos homens. Mas, num determinado momento, Jesus expirou e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele se entregou à morte por mim e por você. Ele se entregou à morte por mim e por você. Porque nem a morte tinha poder de matar aquele que vive e reina para todos sempre. Aqueles homens recuaram e caíram, porque entenderam que Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Jesus estava no seu dia mau, mas ainda assim estava se entregando por mim e por você. E o que você faz no seu dia mau? Chuta o balde? O que você faz no dia que a dificuldade vem? Larga tudo que é, que sabia? Eu vou deixar tudo para trás. Eu vou largar tudo, vou largar minha casa, vou largar minha família, eu vou chutar a esposa, eu vou chutar o marido, eu vou chutar os filhos, que dá vontade de matar todo mundo. A verdade é essa. No dia mau a gente pega e quer descontar nos outros. A gente quer colocar a culpa em alguém. A gente não sabe se controlar no dia mau. E aí a gente faz o quê? A gente desconta. Talvez a pessoa venha sorrindo para o seu lado e você já dá aquela patada. Né? Lembrei da dona Florinda. O que tem de bom? Bom dia. E o que tem de bom? A verdade é essa. Nós somos assim, muitas das vezes. Será que no nosso dia mau a gente arranca a espada e já começa a cortar o pescoço do nosso irmão? A gente já começa a falar tudo que a gente conhece de errado. Mas eu peguei mais o Tiago lá na empresa. Ele faz isso, isso e isso. Porque o irmão fez isso e aquilo. E lá na escola estava acontecendo isso, eu vi o DR, e vi o Pedro, e vi não sei o quê. E aí a gente começa a cortar o pescoço do outro. E a gente começa a dedurar o outro, a gente começa a fazer tudo que vem na nossa mente. No dia mau, o que você faz? Muitas das vezes é no seu dia mau que
você vai ver uma pessoa que está numa condição pior que a sua. E Deus, Ele quer te transformar num agente de milagre. É o momento que você está dizendo, eu preciso tanto de um abraço, que você precisa abraçar alguém e liberar amor sobre a vida daquela pessoa. É no momento que você fala, eu preciso tanto que alguém ore por mim, e você começa a orar pela vida das pessoas. E a sua vida é completamente transformada. A verdade é que Deus quer usar o seu dia mal para te transformar num agente de milagres. Deus quer usar o seu dia mal para que você entenda que muitas das vezes a sua dor vai servir de exemplo para alguém um dia. E eles vão falar assim, aquele dia a Deia não desistiu de orar por mim. Aquele dia, a Ana mesmo com todo tipo de dificuldades, ela estava lá, à frente dos jovens, liderando e avançando e dizendo, não importa as minhas dores, não importa as minhas dificuldades, não importa os meus problemas, eu vou avançar, eu vou seguir o alvo que Cristo me deu. Não importa a situação. Foi no dia mau que Jó resolveu orar pelos seus amigos. E aquele homem começou a ser restaurado. Porque ele perseverou e entendeu o propósito de Deus para a vida dele. O que você faz no seu dia mau? A verdade é que no dia mau, Jesus podia ter falado assim, esse miserável vem me prender, deixa Pedro, já cortou a orelha, deixa ele dar mais uma espadada e cortar o pescoço. Jesus podia ter falado assim, ó, você é preso, que se lasque para lá. Mas você vai ver que Jesus pega e restaura a orelha de mal. O Evangelho de João é o único que dá o nome desse soldado, se eu não me engano. Desse soldado, desse homem que não era um soldado. Desse homem que muitas das vezes foi confundido, muitas das vezes as pessoas o associam a um soldado, mas esse Malco era o servo do sumo sacerdote. E o que significa isso? Significa que aquele homem, ele era o segundo pastor da igreja, esperando aí, vai chegar o meu momento, e daqui a pouco eu vou ser o pastor, e daqui a pouco eu vou estar à frente, e daqui a pouco eu vou ser enviado, e daqui a pouco eu vou ser alguém. Talvez ele estava lá achando, ei, o meu sonho, o meu projeto de vida está aqui. Alguns dizem que aquele homem, ele precisava passar por uma escola, praticamente 8 anos para se tornar um sacerdote. A vida inteira ele estudou, a vida inteira ele decorou a Torá, a Taná, ele decorou os livros da lei. Mas agora ele precisava de 8 anos sendo acompanhado. E dizem que no último ano da sua escola sacerdotal, ele era enviado para fazer algumas missões no lugar do sumo sacerdote. E essa era uma das missões. E ir acompanhar os soldados na prisão de Jesus. Só que para ser um sacerdote existem algumas exigências. A primeira das exigências era que era necessário ser da tribo de Levi. Êxodo capítulo 28, versos 1 ao 4. Você vai ver que Arão e seus filhos são escolhidos para que se tornem os primeiros sacerdotes. Deus escolhe Arão e Arão era da tribo de Levi. A partir dali, os próximos sacerdotes viriam. Não podia ser de outra tribo. E o mais interessante é, a tribo de Levi era distribuída em 3 famílias. Já preguei sobre isso aqui. A família dos Gersonitas, os Meraritas e os Coatitas. O mais interessante é que das 12 tribos, no momento em que eles alcançam a sua terra prometida, no momento em que eles têm a sua promessa diante deles, Deus começa a entregar a herança dos povos. E aí Deus fala, essa tribo vai ganhar isso,
isso. E a herança é distribuída para as 11 tribos. E Deus fala, mas a tribo de Levi não terá herança. Imagina você, seu pai e sua mãe estão distribuindo a herança, dizendo assim, ó, quando eu morrer, isso aqui é teu, isso aqui é teu, isso aqui é teu, e logo na sua vez, você não vai ganhar nada. Eu sei que vocês têm família rica, muita fazenda, boi, gado, terras, vocês têm muitas coisas, e naquele momento você olha e seu irmão ganhou uma fazenda, não sei quantas cabeças de gado, o outro ganhou o castelo de não sei quem, o outro ganhou isso e aquilo, aí você não vai ganhar nada. Foi exatamente o que Deus fez com a tribo de Levi. Falou, vocês não vão ganhar nada, eu serei a sua porção, eu serei a sua herança. Talvez você pense, era melhor ganhar um castelo, talvez você pense, era melhor ganhar a fazenda, mas talvez Deus está falando contigo assim, ei, entenda que é muito melhor eu ser a sua herança, eu ser a sua porção, eu ser a tua presença. Quando você lê Números capítulo 7, versos 7 ao 9, diz que 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. Eles não tinham terra, não tinham nada, mas eles iriam cuidar do templo, do tabernáculo. E aí Deus fala, entrega para eles, os filhos de Gerson, da tribo de Levi, são filhos de Levi, 2 carros e 4 bois. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu carro estava no santuário e o levavam nos ombros. É o seguinte, todas as tribos receberam. A tribo de Levi não recebe nada praticamente, mas os filhos de Levi ali, Gerson e Merari, ainda recebem uns boizinhos e uns carros de boi, para carregarem alguns utensílios do tabernáculo, que era móvel pelo deserto. Mas os coatitas, nem 2 bois, nem um carrinho de boi, nada. Porque Deus falou assim, para esses, eles vão cuidar do que é sagrado dentro do meu templo. No meu templo não se carrega a minha presença em carros de bois. Quando você lê a história de Davi, com seu amigo Uzá, carregando a arca da aliança, num carro de boi, a arca toma e Uzá banha a mão para segurar, e morre fulminado. É exatamente por quê? Porque quem poderia carregar a arca da aliança tinham que ser os levitas. Como se carregava a arca da aliança? Nos lombos, no ombro. Não era de qualquer jeito. A presença de Deus não se carrega de qualquer jeito. A presença de Deus não se carrega de qualquer maneira. Não é em carros de boi. A presença de Deus se carregava nos ombros. A verdade é, naquele tempo, só uma pessoa era responsável por levar Deus ao povo. Naquele momento, só uma pessoa tinha acesso ao Deus Todo-Poderoso. Hoje, todos nós fomos chamados para ter acesso ao Deus Todo-Poderoso. Hoje, foi liberado acesso aos céus para que nós tivéssemos essa presença em nós. Só que nós precisamos entender, não dá para levar a presença de Deus de qualquer jeito. Não podemos continuar naquela de um dia eu quero, outro dia eu não quero. Peco e cai e levanto, cai e levanto. É claro que muitas das vezes vamos cair, vamos pecar. Mas Deus está falando assim, ei, é hora de se levantar e mudar. Aleluia. É hora de começar a carregar a minha presença com uma responsabilidade maior e viver aquilo que eu tenho para você. Glória a Deus. Você hoje é o que foi escolhido por Deus para carregar essa presença. Aleluia. Para carregar essa presença.
Algumas pessoas, elas só vão encontrar Deus através de você. A Bíblia vai dizer, Cristo em nós, a esperança da glória. Algumas pessoas só vão entender você como sacerdote, você como aquele que leva a presença de Deus. Então, preste atenção, você que está sentado nesse lugar, você vai ser a Bíblia que as pessoas leem. Você vai ser o exemplo que as pessoas estão vendo e procurando todos os dias para encontrar o Deus Todo-Poderoso. A outra exigência para se ser um sacerdote era Levítico capítulo 21, versos 18 a 20. Pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membro demasiadamente comprido. O homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo mutilado ou quebrado, nenhum desses poderá servir o pão na mesa do Senhor. A verdade é, a exigência para se cumprir o propósito e o projeto de Deus era, a exigência para se cumprir o propósito e o projeto de Deus era exatamente não ter algumas dessas características. E é o seguinte, Deus estava dizendo, vocês podem simplesmente se achegar e sentar à mesa, comer da presença, participar do louvor, viver metade do que Deus tem. Mas se vocês não se enquadrarem, vocês simplesmente vão comer só a metade. É exatamente isso aqui. Aqui, no passado, eram defeitos do corpo, realmente. Mas o que Deus quer falar comigo e contigo hoje a respeito disso? O que fala de um homem cego? Aquele que não tem visão. Aquele que você fala, você explica e você fala, não, nós vamos ser uma igreja que vai ganhar as vidas, que vai transformar, que vai fazer. Mas essa igrejinha, cara, tu está vendo muito lá na frente. Não, olha só, eu quero que você tenha a mesma visão que eu. Não. O bom mesmo é uma igrejinha pequenininha. O bom mesmo é isso, o bom mesmo é aquilo. A pessoa muitas vezes não tem visão. E Deus está falando assim, ei, você precisa, para conseguir comer e entender tudo aquilo que eu tenho para você, ter visão, não ser cego, ver além dos seus olhos, ver além do que os teus olhos estão te mostrando. Aprendi uma frase há alguns anos atrás, que é, nunca acredite nos seus olhos. Os seus olhos te mostram apenas o que é, mas a sua visão te mostra o que poderia ser. Desvendando ou decifrando isso para você, muitas das vezes você vê um marido drogado, um filho perdido, uma filha que ninguém dá nada. Você pode fazer como uma pessoa fez essa semana. A minha filha vai para o inferno, e que não sei o que, mas não entra mais na igreja. Você pode simplesmente falar, isso é um drogado, isso não vai para lugar nenhum não. Esse marido é um cachaceiro, ele não vai chegar em lugar algum. Ou você pode, ao invés de olhar com os seus olhos, olhar com visão e falar assim, se Deus pegou aquele endemoniado gadareno, transformou aquilo num grande evangelista que ganhou 10 cidades, eu creio que meu marido será transformado, eu creio que meu filho será completamente diferente. Se você olhar diferente, você vai falar assim, ei, Moisés era só um assassino que matou um homem, escondeu na areia e fugiu da lei por 40 anos. Ou você vai olhar, Moisés era o libertador do povo de Israel. Se você olhar com os seus olhos, você vê só os erros das pessoas. Mas se você olhar com a sua visão, com os olhos da fé, com os olhos espirituais que Deus está te dando, ei, haverá uma transformação tão grande na minha casa, na minha família,
que algo sobrenatural vai acontecer. Aí você olha, né? Ou coxo, aleijado. Eu me lembro do homem no tanque de Betesda. Acredito que é João capítulo 5, nós vamos pregar sobre isso aí, porque eu vou pregar bastante sobre João. Tá? Então é o seguinte, o homem estava há 38 anos parado, estagnado, não conseguia se levantar. Há muito tempo ali, clamando com que alguém o tirasse dali. E quantas pessoas ficam na mesma história, na mesma situação, ao invés de tomar uma atitude e falar: ei, eu quero mudar as minhas amizades, eu quero mudar a minha situação. Se eu continuar desse jeito, se eu continuar agindo dessa forma, eu não vou para lugar algum. Porque eu vejo a diferença de aquele homem que estava no tanque de Betesda com os seus amigos, todos doentes. Então muitas das vezes você tem que mudar o seu vínculo de amizade, você tem que mudar os seus hábitos, você tem que mudar aquilo que você todos os dias está fazendo que está te contaminando. Aquele homem estava há 38 anos num lugar que só tinha gente doente. Aí Deus está falando contigo. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, um paralítico estava na cama, mas os 3 amigos ouviram falar: tem Jesus naquela casa. Os amigos falaram assim: ei, eu vou te levar para Jesus. Então, busque coisas que te aproximam de Deus. Busque pessoas que vão querer caminhar contigo, que vão querer orar contigo. Busque programas na TV que vão fazer você se edificar. Aí a gente fica postando um monte de besteira o tempo todo, vendo um monte de besteira o tempo todo. A nossa programação na Netflix é só besteira, só violência, só prostituição, só coisa que não presta. Aí depois fala: tô fraco, pastor, não tô aguentando. Mas do que você está se alimentando? Do que você está sendo rodeado dia após dia? Você está igual aquele homem aleijado que não consegue levantar, mas ao seu redor só tem gente aleijada. Que nem aquele homem que estava aleijado, mas ele falou assim: eu tenho uns amigos que conhecem o Jesus Todo-Poderoso. Então não importa se você está no pecado, na dificuldade, no problema. O importante é a atitude que você vai tomar para que a sua vida seja transformada, para que a tua vida seja mudada. De nariz chato. Porque eu lembrei de uma menina quando eu li isso. Sempre fechado. Não, eu respondo mesmo, eu falo do meu jeito. Eu quero saber, não. Eu sou assim, eu nasci assim e eu faço. Uma pergunta que um dia eu fiz para ela é: quem é que está sempre sendo prejudicado com esse teu jeito? É você. As pessoas não te suportam, você não fica em lugar algum, você não está bem com ninguém nunca. Então será que esse teu jeito, será que esse teu nariz chato, será que essa tua arrogância vai te levar a crescer, a avançar? E isso nós precisamos carregar para dentro de nós. Ei, se nós queremos realmente ser cristãos, se nós queremos realmente ter a vida mudada, algumas coisas têm que mudar em nós. Aí a gente quer sempre ser um ignorante. Eu falo mesmo, eu sou assim, eu faço, eu aconteço. Meu Deus. Aí tem hora que as pessoas vão se afastando. E aí fala: pô, ninguém gosta de mim. Mas será que não é você que precisa mudar? Não é você que precisa ceder? Não é você que precisa dizer assim: Senhor, me molda, porque eu não quero ser desse jeito, eu não quero ser dessa maneira. Membros demasiadamente compridos. Aquele cara que não tem estabilidade, né? Talvez o cara tá. É o cara que nunca está firme no chão. Um dia ele é crente, aí quer vir aqui e quer pregar. Por quê? Porque eu estava no pecado, larguei agora, meu irmão, o diabo
perdido de novo. Um ano baseado. Tá vendo não sei o quê? Eu quero viver. Mas um dia eu vou voltar. Aí uma semana é crente, na outra semana já não é. Aí pega, não, eu quero oportunidade, eu quero dar testemunho. Aí, né, quem gosta de dar testemunho, né? Dá um testemunho, na outra semana, tá caindo de novo. É o membro demasiadamente comprido. Não está firme em nada, não se prende em nada e fala assim, firma. O homem que tiver quebrado o pé. Quebrado o pé engessado, tá ligado? Engessou. Aí tu fala assim, filhão, que dia tu vai tirar esse gesso? Tu tá paralisado há tanto tempo. Não consegue andar sozinho. Tem sempre que estar chorando. Se o Ian vier me buscar, eu vou na igreja hoje. Se não, eu vou. Aí tá sempre precisando ser mimadinho, precisando de alguém carregar ele no colo. Gente, tem horas que a gente precisa ser carregado no colo, porque a gente está começando a caminhar na fé. Mas tem gente que nunca muda. O cara tem 40 anos de igreja, 40 anos de obra e nunca muda. Está sempre ruim. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, não concorda com nada, mas ele nunca muda, ele está sempre engessado, paralisado naquilo que lá atrás era assim. Tem que mudar, tem que tirar o gesto e falar assim, ei Deus, eu quero viver algo novo sobre a minha vida, eu quero viver algo novo sobre a minha história, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Mas o cara está engessado, paralisado em coisas mais do passado. Mão quebrada. Vamos adorar a Deus. Hoje eu não estou com humor para adorar, hoje eu estou bem. Mas é exatamente isso, hoje eu não estou bem para adorar, hoje eu não posso. Hoje eu sofri muito. Aí fala de oferta para mim. Não, esse negócio de ficar dando dinheiro para o pastor, ficar dando dinheiro para a igreja. Mão quebrada. O cara que não consegue entender o propósito de que ele está investindo em vidas. Ele não consegue entender o propósito de que se as portas se fecham, muitas pessoas podem ir para o inferno, inclusive os próprios filhos dele. Tinha uma pessoa que fala, meu Deus, ela falava tanta besteira. Aí reclamava de ofertar. Mas tantas vezes eu fui lá atrás do filho e falava assim, cara, vamos sair dessa vida, vamos. Mas as pessoas não concordavam. Falava, pai, eu não preciso do seu dinheiro, tá lá, fica tranquilo, vai na igreja, mas estou tentando salvar o teu filho. E se eu não tivesse dinheiro para pagar o aluguel da igreja, talvez nem tu estava na igreja. Mas a pessoa vem na igreja, senta na cadeira, bebe a água, reclama que a luz está forte, está fraca, o ventilador não está ventilando direito, que a água estava quente. Mas ela tem a mão quebrada, porque ela fala assim, não, eu não vou ficar dando dinheiro para a igreja, eu não concordo com isso. Você está dando dinheiro para a igreja, você está investindo no reino de Deus. Amém? Corcunda, aquela pessoa que só consegue olhar para cima nunca, está sempre para baixo, está sempre ruim. A vida, depois que inventaram o ruim, o tá ruim, nunca mais existiu. A vida dela está sempre assim, não, porque isso, porque aquilo. Minha filha, olha lá, Deus tem um projeto, tem algo para fazer, não sei o quê. A pessoa parece com um demônio nas costas. É aquela mulher que Jesus expulsou o demônio das costas dela, ela estava corcunda, ela. Não deixa o demônio trabalhar nas tuas costas, não. Começa a olhar diferente e fala assim, ei, não, eu não posso viver nessa depressão, eu não posso viver nessa vida caída, eu não posso viver sempre reclamando, chorando, resmungando. Muitas vezes você não prospera, você não avança, por quê? Porque você só resmunga, só reclama. E aí você fica 40 anos dando voltinha no deserto, 40 anos murmurando, reclamando, 40 anos no deserto. Enquanto Deus está falando assim, se
você não parar de murmurar, e se você não levantar a cabeça e começar a projetar algo novo sobre a tua história, você não vai andar, você não vai avançar. É verdade. Ah, não, que não concorda com o crescimento de nada. Ah, não, que sempre pequeno, nunca cresce. É o mesmo caso do cidadão que eu falei, 40 anos na igreja, mas ele não cresceu, ele não avançou, ele não mudou em nada. A vida dele eu quero ficar sentado aqui no meu canto. E Deus falou assim, ô, cresce, cara, eu quero te usar, eu quero fazer algo. Meu Deus! Sentadinho. Meu Deus! Defeito no olho. Defeito no olho é aquele cidadão que tu prega, e o cara olha e fala assim, o pastor estava jogando piada para mim. Nada tá certo. Toda vez o pastor estava jogando piada para mim, o pastor preparou aquela mensagem, ficou estudando domingo o dia inteiro só para falar para mim. E olha que ele nem sabia que era culto hoje. Mas mais ou menos isso. Tu se mata, tu estuda a semana inteira, tu busca a mensagem. Aí o cara estava jogando piada para mim. Estava jogando piada para mim. Acontece isso. Pastor, não posso ir na igreja, o pastor joga piada para mim. Teve uma ovelha aí, vou falar o nome dela não, que ela está aqui. Ela falou que toda vez que ela ia na igreja, o pastor pregava sobre o filho pródigo para ela. Falei para ela, minha filha, o pastor nem sabia que ia na igreja. Estudar para pregar para o filho pródigo só pode tudo. Não dá. Mas tem gente que pensa que o pastor está pregando sempre jogando piada. Hoje eu não tenho mais esse costume, mas antes eu falava assim, gente, presta atenção, vou pregar. E nada aqui é indireta para vocês não. É tudo direto. Tudo direto. É para cada um de vocês. Algumas coisas vão entrar e você vai falar assim, não me fez mal nenhum. Mas também me fez mal, não me fez bem. Né? Outras coisas você vai falar assim, irmão, o pastor está pegando no meu pé aí, porque eu sou esse cara aí mesmo, estou errado, estou fazendo isso. E é realmente para você. Agora, tem gente que acha que o pastor está sabendo do meu pecado aí, o pastor está sabendo que eu fiz não sei o quê, aí agora jogou piada. Não, rapaz, às vezes Deus está falando direto contigo. Eu nem sei teu pecado, teu erro, tu não sei o quê. Às vezes sei, mas também não vou jogar piada para tu não. Deus vai falar contigo. Mas aí acontece o quê? O cara com os olhos tortos, os olhos enxergam direito, falando, pô, esse pastor aí sempre joga piada para mim. Sala não impede. Doença da pele, essas doenças bravas aí que contaminam todo mundo. Eu penso logo nos 12 espias. Foram chamados por Deus, né? Chamados ali por Moisés para ir olhar a terra prometida. Chegaram lá, olharam a terra prometida. A terra prometida. Tá lá, é bonito, caixa de uva, é isso e aquilo, não sei o que. Estava tudo lindo. Mas na hora que eles voltaram, falaram assim, rapaz, não vai dar certo não. Aí eles começaram a contaminar todo mundo. O povo rodou 40 anos no deserto. O povo morreu no deserto por causa de 10 homens que estavam contaminando todo mundo. Porque não concordavam com nada, nem mesmo com a promessa de Deus. Eles olharam mais para os gigantes do que o que Deus estava falando assim, ei, a terra é boa, manda leite e mel, e eu já dei a terra para vocês. Não, mas lá tem gigantes, nós vamos morrer. E todo o povo foi murmurando. São essas pessoas com sarna, com empim, é aquela doença que vai contaminando todo mundo. E esse aqui é o pior de todos. Testículo mutilado. Não sei se é o pior de todos não, mas esse aqui é um cidadão que não é fértil, é estéril, não multiplica, não avança, não gera nada. E infelizmente, o cara que vem trazendo todas essas características, ele acaba sendo um cara que ele não gera ninguém. A verdade é que um pastor ele precisa gerar pastores. Um líder ele precisa gerar líderes. Cadê o Fábio? Do
violão precisa gerar alguém tocando violão. O louvor precisa gerar mais pessoas no louvor. O baterista precisa gerar um outro baterista. E a gente precisa ir gerando líderes e gerando pessoas. Porque a Bíblia vai dizer, cada um gerou conforme as suas peças. Não seja alguém que vai gerar alguém. Ali, ó, tem que botar um tripé ali, aí fica ali as duas tripé. Aí já gerou uma seguradora de tripé. Então, fica assim. Mas a verdade é que nós precisamos gerar. Começa a gerar algo na tua vida. Em tudo. Às vezes você é uma dona de casa, uma boa cozinheira. Aí teu filho, tua filha tem 20 anos e não sabe cozinhar. A mãe nunca ensinou, não gerou. Tinha que gerar. A cozinheira não ensinou o filho a cozinhar. Entendendo? Então em tudo a gente precisa gerar algo. A gente precisa gerar alguém, a gente precisa frutificar. A gente vai ser reconhecido pelos nossos frutos, né? E assim nós precisamos voltar para o assunto de mal. Amém? Mas eu quero que você entenda. Aquele homem que estava estudando para ser sacerdote, ele não podia ter defeitos no corpo. Ele não podia ser fora da tribo de Levi. Ele tinha que ser da descendência de Levi. E agora Malco, ele talvez tinha o seu rosto perfeito. Ele não tinha nenhuma parte do seu corpo mutilada. Mas agora Malco tem a sua orelha cortada. O seu sonho se esvai. Talvez ele estava ali estudando por 8 anos já. Faltava poucos dias para que ele fosse consagrado. Mas com a orelha cortada, alguns dizem até que era a última semana. Alguns dizem que essa unção ela era feita no dedão do pé direito, no dedão da mão direita e na orelha direita. Números levíticos, eles falam algumas coisas sobre isso. Eu não achei, tá? Não achei a unção do sacerdote com a unção no dedo direito, e na orelha direita. Achei a unção do leproso. O leproso, para se purificar, depois que ele estava purificado, eles ungiam o pé direito, o dedo direito e a orelha direita. Eu achei Moisés ungindo os filhos de Arão, né, com sangue. Não era óleo de unção, mas era sangue que foi aspergido no dedo direito e na orelha direita. Mas aí não era unção sacerdotal e nem era óleo, né? Mas alguns dizem que a unção de um sacerdote ela era feita através desses 3 passos. Ou seja, o sonho de Malco estava indo embora. E não era só o sonho dele. Já viu aquele pai que fala assim: pô, eu me dediquei a vida inteira para o meu filho entrar na faculdade. E agora no último ano da faculdade ele desistiu. Ele parou. No último ano da faculdade acontece um trágico acidente e ele não conseguiu terminar. O sonho se foi, o projeto se foi. Talvez não era só o sonho de Malco, talvez a família inteira sonhava com ele. Talvez o bairro inteiro falava assim: nossa, esse aí é o cara do nosso bairro. Esse é o cara que se dedicou, é o cara que cresceu num bairro tão pobre, num lugar de tanta dificuldade. A gente vê um homem saindo formado como médico. Talvez toda a comunidade olhava e falava assim: rapaz, olha só, Malco vai ser o cara. Ele está chegando lá. Mas foram frustrados os sonhos de Malco. Foram frustrados ali os sonhos dos pais de Malco. E foram frustrados talvez o sonho de toda a comunidade em volta dele. Jesus, sabendo que aquele homem estava prestes a se tornar um sacerdote. Você vai ver na sua Bíblia, se você ler, alguns vão falar assim: isso não está escrito na Bíblia, pastor, mas você lê, você vai achar. Jesus toca na orelha de Malco. E a orelha dele é
por que Jesus restaura a orelha daquele homem? É porque tinha realmente um motivo. Jesus podia falar assim, não cortou o pescoço, já acalmei Pedro, deixa quieto. Mas Jesus, ele naquele momento mal, no momento de dificuldade, ele ainda tem compaixão daquele homem. Ele ainda chega naquele homem e restaura os sonhos, os projetos dele. E talvez você esteja aqui nessa noite dizendo, pregou isso tudo aí, mas você não sabe por que eu ando com o nariz fechado aí. Você não sabe quantas dificuldades eu já passei na igreja. Você não sabe por que eu estou engessado e paralisado. Mas a verdade é, talvez Pedro tenha se levantado e cortado a tua orelha. E Pedro muitas das vezes é aquele homem que andou com Jesus. Aquele cara que era o pastor da igreja, era o cara que era o líder da igreja, mas num determinado dia, aquele discípulo de Jesus acabou arrancando a espada e frustrando alguns dos teus sonhos, alguns dos teus projetos. E eu não sei se você paralisou por isso, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, aquele que restaura orelhas, aquele que restaura sonhos, aquele que restaura projetos, aquele que cura a alma ferida e perdida, ele está aqui nessa noite. E ele pode restaurar os teus projetos, ele pode restaurar os teus sonhos, ele pode fazer com que você saia daqui completamente transformado. Mas é necessário você abrir o coração para ele. É necessário você dizer, Senhor, realmente eu estou ferido porque lá atrás um Pedro arrancou a espada e cortou minha orelha. Um líder me machucou, um líder me maltratou. Umas palavras que vieram e eu talvez entendi com os olhos errados. E simplesmente hoje, Senhor, eu estou paralisado. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Existe alguém aqui nessa noite que a sua vida, a sua orelha foi cortada, a sua vida foi paralisada, os teus projetos, os teus planos. Talvez você fracassou em algo na vida e você fala assim, poxa, mas foram tantas palavras de maldição, foram tantas palavras contrárias. E talvez você queira que nós estejamos orando contigo nesse momento, para que você seja restaurado nessa área. Eu quero te convidar a vir à frente. Vou pedir para apagar a luz.